Olá, eu sou Alessandra Andrade. Bem-vindos ao podcast do Fábrica. O Fábrica é o principal programa de mentoria e de transformação de negócios do FAAP Business Hub, onde a gente atende alunos e ex-alunos que queiram montar os seus negócios. E hoje eu estou aqui com um dos nossos professores mentores, o José Sarquis Araquelian, a quem eu chamo carinhosamente de Sarquis, que já está aqui com a gente há um bom tempo no Hub, sempre acompanhando. Acho que desde que eu entrei na FAAP, você tem sido um grande apoiador, quando era centro de empreendedorismo ainda. Mas vamos começar pelo começo, Sarquis? Claro. Qual que é a sua história com a FAAP? Puxa, Lê, a minha história com a FAAP ela vem desde sempre, né? Então, moleque, eu queria ser advogado, advogado comercial, e aí para isso eu ia fazer a faculdade de Direito e a de Administração à noite. E acabei entrando aqui na FAAP à noite como aluno, e no meio, durante a faculdade, eu percebi que eu não ia ser advogado, e que eu realmente ia... Por que será que eu ri? Ia trabalhar com gestão, e continuei a faculdade, e aí eu me formei aqui, moleque ainda, e à época a gente tinha uns programas informais, como tem até hoje, mas depois mais formalizado, né, de oferecer para os ex-alunos que a direção, a coordenação julgava interessante ou que fazia sentido vagas como monitor, como assistente, e com isso eu fui trabalhando, vida corporativa normal, e iniciei a pós-graduação aí já à noite, fora, né, em outra escola, e aí depois da pós-graduação voltei como assistente de professores à época, o professor Fernandinho, está aqui até hoje, virou um enorme, um grande amigo meu, e dali a coisa foi evoluindo, aí eu fiz, depois de um tempo trabalhando aqui, aí eu fiz o mestrado, aí depois saí, aí fui passando por todas as coordenações da pós, da graduação, a coordenação técnica, a coordenação geral da área. Trabalhei no Centro de Empreendedorismo, ainda no antigo Centro de Empreendedorismo. Depois, quando você entrou, nesse meio tempo eu acabei, dentro daquela síndrome do impostor, senti a necessidade de fazer o doutorado, aí eu parei de trabalhar aqui nos cargos de gestão, mas nunca saí daqui, eu nunca cogitei a possibilidade de sair e voltei. Depois com o doutorado como professor e trabalhando em todas essas atividades. Pensando aqui, então eu não consigo me imaginar fora da FAAP, assim, e vou ficar aqui enquanto me quiserem. E eu conto para vocês que o Sarquis é uma das figuras emblemáticas aqui da FAAP. Ele dá aula porque 7º ou 8º graduação? 7º. 7º de graduação, é um dos professores que mais reprova, mas é um dos professores mais amados. Porque tem muito conteúdo, tem muita troca, muita consistência. E uma coisa eu queria trazer aqui do seu perfil, Sarquis, que eu acho que é importante a gente mostrar nesse podcast, que você não é só professor. Que tem um lado aí de empresário, que tem um lado aí de empresa familiar, que tem toda uma carga que vem junto. Conta pra gente. Não, é verdade. Então, eu venho de uma família, temos uma empresa familiar, que à época era tocada pelo meu pai. Saí, fui para o mercado, depois voltei em paralelo, enquanto eu estava nesse processo de crescimento aqui da FAAP, eu ia trabalhando com meu pai e com consultoria. Depois, meu pai acabou falecendo e aí eu assumi a empresa familiar. Então hoje eu vou dividindo a minha vida em vários pratinhos, né? Então eu continuo trabalhando na empresa da família, então eu entendo o que a gente tem muitos alunos aqui, né, que vêm como herdeiros, gestores, sucessores. Então todas essas dinâmicas eu já passei por diversos desses papéis. Em paralelo eu continuo trabalhando com a consultoria, em paralelo eu continuo trabalhando como professor. Então eu acho que são papéis que, de alguma maneira, eles vão complementando, porque me permitem já ter tido a vivência e ter as experiências e ter vivido, e é claro que cada um de nós tem as suas experiências e a sua vivência e o seu entendimento da situação, mas eu já tive em vários
dessas posições. Então, eu consigo, de alguma maneira, visualizar e entender essas dinâmicas de gestor, de consultor, de sucessor, e isso me possibilita, ou eu pelo menos acredito que isso me possibilite ter uma assertividade melhor. Quando a gente vai conversando com os meninos, então muitas vezes eu me vejo, às vezes converso com o menino, converso com a menina, e eu ouço aquela dúvida, assim, eu consigo me transportar assim, muito facilmente para o outro lado, de entender de novo. Cada um de nós tem a sua história, tem as suas vivências, tem o seu caminho, mas eu consigo sentir aquela dor, sentir aquela dúvida. Então isso eu acho que é um negócio muito legal e me alimenta. E é uma coisa interessante que a gente vê muito nos nossos alunos, essa dúvida, né? Vou montar o meu negócio, eu vou ser executivo, eu vou para a empresa da família, mas eu não quero estar na empresa da família. Tem sempre os conflitos de gerações que a gente conhece bem, sabe como que é para quando o jovem está iniciando na empresa da família, sabe os preconceitos que vêm também, é o filhinho do papai, todas essas coisas a gente já ouviu na pele também, né? E eu gosto muito, o professor Sarkis, ele tem umas frases bem polêmicas. E a gente tem trabalhado muito no Business Hub a questão da trabalhabilidade, que é a capacidade que o aluno tem de, com o conhecimento dele, gerar renda. E a gente também enxerga, e a gente tem visto muito ainda, esses pensamentos binários, né? Eu vou para a empresa da família ou eu vou empreender? Como se um fosse excludente do outro. E aí o Sarkis tem uma frase excelente que eu queria que você explicasse, que você diz que você é um Uber. Conte. Mas é isso. Aliás, eu acredito que todos nós seremos cada vez mais, onde, na grande realidade, você precisa entender qual é o valor que você gera, e no final do dia, quem está pagando por aquele valor e em que situação. Então, a gente ficar preso a rótulos de, não, quero ser empresário, quero ser empreendedor, ou não quero ser sucessor, cara, isso é muito passado. Então, acho que a gente precisa avançar nesse raciocínio de você buscar assim, onde é que você constrói valor, de que jeito que você constrói valor e como é que você faz. Você não precisa mais ter um papel só. A gente fala, fluidez, as dinâmicas. E é muito bonito falar isso para os outros, né? Isso é um negócio muito confortável. Você fala, não, o mundo tá... Mano, que mundo? Assim, é você quem está. Então, por que você não pode ser mais de uma coisa? Conta para mim quem falou que você não pode. Então, assim, é natural. E eu brinco, assim, eu sou um Uber. Na verdade, a gente fala, e tem muito essa conotação, né, de a gente usar o Uber como algo negativo, né, meio pejorativo. Você já coloca uma carga ali. Eu não vejo o menor problema nisso. Na verdade, é o quê? Existe uma demanda, eu tenho como atender essa demanda, eu atendo aqui. Se eu tiver que ser consultor, eu vou ser. Se eu tiver que ser professor, eu vou ser. Se no meio do caminho eu tiver algum cargo de CLT, tá tudo bem. Se eu puder, de alguma maneira, combinar também isso, eu não vejo o menor problema. Assim, eu não sei quem eu sou. E assim, eu não sei quem eu sou, tô bem assim e tá tudo bem. Talvez não se aplique para todo mundo. Alguns perfis preferem algo mais seguro, mais confortável, menos fluido, se é que a gente pode colocar. Mais estruturado, né? Não, e tá tudo bem também, entendeu? Mas eu acho que quando você tem muito essa dúvida, puxa, não sei qual caminho que é melhor para mim, vai nos dois. Desde que você vá, de fato, de corpo e alma em cada um deles. Porque também não adianta você ir um pouquinho. Para fazer, tem que fazer direito e tá tudo bem, entendeu? Você não precisa, com 17, 18, 20, 21 anos, definir o que você vai ser para o resto da sua vida, né? É muito tempo. Então, eu acho que a gente precisa tirar essa carga. E eu acho que assim, a gente trabalha também com perfis de alunos diferentes de acordo com o momento, com a faixa etária, né? Então, a gente tem o programa Start, que a gente recebe os alunos, que fala da trabalhabilidade, que faz ali um assessment, né, de o que ele quer, como ele gostaria de trabalhar, quais são os próximos passos dele. A gente tem o Empreenda FAAP, que ensina o básico de montar um negócio, e aí a gente tem o Fábrica, onde a gente vai atendendo esses negócios que estão em desenvolvimento, e também muito ex-aluno que tem as portas abertas para a FAAP aqui, para que possa trazer insights
Gente, é uma coisa muito, muito complicada. O dia que você se forma, te dá um canudo na mão, fala assim, você se vira, você perde toda uma rede de apoio. E acho que aqui no Business Hub, com todos esses mentores, a gente consegue continuar sendo essa rede de apoio para que o aluno volte, possa tomar o café com o professor, trocar aquela ideia de corredor ou até algo mais estruturado. Mas aí pensando já em fábrica, pensando já em negócios estruturados, queria que você falasse para a gente um pouquinho do papel da estratégia no negócio, né? Por que é importante definir uma estratégia? Quais são os principais passos? Se você tiver alguma dica aí daquelas que valem 1 milhão. Olha, Lê, a dica sempre ou a dica, na verdade, é o que me movimenta em todos esses papéis, aquilo que eu não abro a mão, e eu brinco com todo mundo, né? Ainda bem que a gente vive na era da informação, porque eu não sei fazer nada. A única coisa que eu sei fazer é entender onde é que a gente tem uma determinada construção de valor e de que maneira que essa construção de valor ela pode e deve ser atendida e entender como é que funcionam essas dinâmicas de valoração, né? E sempre com esses mesmos termos que a gente vai trabalhando e a gente brinca bastante, né? Quer dizer, assim, no final do dia... vai a frase, vai a frase. Não tem, mas não tem jeito. Quer dizer, tem que entrar porco, sair salsicha. E aí, a gente vai tendo essas várias dinâmicas e essas várias necessidades, e aí a gente vai para conceitos um pouquinho mais complexos, né? E que a gente busca deixar eles mais simples quando a gente trabalha com mentorias, né? Que é o que? Existe o mercado, que são sistemas complexos, onde a gente vai entendendo a construção de valor, e você vai ter desde o aspecto funcional, para que serve determinado produto ou serviço, como os aspectos simbólicos, que é o que eles representam, como é que eles vão. E o mercado nada mais é do que o lugar, o local, a instituição, onde essas práticas elas vão sendo organizadas, e a partir deste entendimento, as marcas, as empresas e os consumidores eles vão tomando decisões. E isso muda, isso é dinâmico, e o nosso papel é entender onde é que estão essas necessidades e de que jeito que elas precisam ser supridas e de quem são essas necessidades, quais são esses perfis e como é que eu posso atender essas necessidades. E o meu papel simplesmente é fazer o quê? Vamos modelar esse negócio, vamos entender qual é a sua proposta de valor, de que jeito que você pretende cobrar e ter essa formulação de lucro, ou rentabilidade, ou faturamento, enfim. E aí vai depender de como é que a gente vai organizar, quais são os recursos e processos. Então, assim, é simples. Você só precisa entender essa dinâmica. É uma folhinha só, né? É simples. É um negócio muito simples. É entender o que, de quem, por quê, como é que esse cara entende e como é que você resolve esse problema. E mais do que isso, tem que ser diferente do que todos os outros. Porque se não for diferente, é preço. E aí joga todo mundo para baixo. Então, assim, o que você vai fazer de diferente nessas demandas e que não está sendo feito? Ou porque é um negócio diferente, ou porque alguém diferente, ou é para um público diferente, ou alguma coisa tem que ser diferente aqui, porque senão é preço. E tudo bem também ser preço, desde que você tenha um processo diferente, que te oferte, de alguma maneira, uma rentabilidade maior. Quer dizer, então, o pessoal brinca, não, em que mercado que você... Tanto faz. Na verdade, eu preciso entender essa dinâmica, e eu preciso entender de que lado que entra um negócio, de que lado que tem o outro negócio, e como é que a gente vai trabalhar aqui no meio. E aí são os diversos, e de fato entender qual é o teu valor. O que você está fazendo aqui nesse negócio de diferente. Quando a gente fala entra porco, sai salsicha, isso serve para todos os negócios? Tudo. Isso serve para ONG, isso serve para projeto de impacto social, isso serve para moda, isso serve para projetos culturais, finanças, startups. Ale, essa é a graça da brincadeira. Todo mundo tem necessidade. Todo mundo tem desejo. Eu só não sei ainda qual é o seu. Então, se eu estou ofertando... Não. Se eu estou ofertando um negócio, se eu coloco uma empresa ou um modelo de negócio aqui no meio, eu só preciso entender o seguinte, o que eu consigo, ou qual problema, ou qual dor eu consigo resolver e de quem. Então, isso serve para absolutamente tudo. E quando a gente, voltando um pouquinho, eu não sei qual é o meu papel, tanto faz, porque você, enquanto pessoa física, de alguma maneira você também resolve uma dor de alguma corporação. Você, enquanto prestador de serviço, é a mesma coisa. Você, enquanto colaborador, é a mesma coisa. Você, enquanto sucessor, tanto faz. Assim, é a mesma coisa. Você precisa resolver algum problema de alguém. E quanto melhor e mais diferente você resolve esse problema de alguém, em tese,
maior tende a ser o seu valor, maior a sua remuneração, o seu salário, o seu lucro, enfim, tanto faz. E serve para tudo. A gente precisa entender que problema que eu resolvo, qual dor eu resolvo ou este meu negócio aqui vai resolver. É só isso. A gente fala muito de que problema eu resolvo, né? Mas não é raro, pelo menos para mim, encontrar muitos alunos apaixonados por soluções. E aí? E aí vem aquela outra questão que é o quê? É muito difícil você ter uma resposta simples para um problema complexo, né? Então, assim, eu também adoraria ter uma solução. O lado bom dessa história é que solução é o nosso objetivo e, na realidade, o trabalho, a construção, ele está no processo. Uma outra coisa que eu também costumo acreditar muito é o quê? Se o negócio for fácil, todo mundo vai lá e faz. Se todo mundo faz e eu posso trocar vários pela mesma solução, o valor disso cai. Então, em tese, quanto mais complexo for o problema que você consegue dar conta dele, menos facilmente substituível você tende a ser, consequentemente, mais valor você constrói, mais valor você cria, e aí é que a gente vai conseguir diferenciar um bom executivo, um bom profissional, de um não tão bom assim. Quer dizer, então, que bom. E o pessoal vem sempre em busca de soluções e o meu papel é falar, calma, passo para trás e vamos entender aqui, de fato, o que é que se busca e que nem sempre é aquilo que é declarado, porque ali a solução está simples, e aí você fala assim, poxa, mas a solução estava tão simples e eu entreguei e não atendeu. Tá bom, não atendeu por quê? Será que a solução era aquilo mesmo? Vamos dar uns passos para trás, tentar entender o que nem sempre é declarado, para a gente entender de fato qual é a necessidade, qual é o desejo que tem por trás daquilo e reconstruir todo esse processo de construção de valor. E aí é que está a riqueza de tudo isso. Foco no processo, foco no detalhe. E aí você acha que é isso que molda, né? Ter essa questão acadêmica, ter o mestrado, ter o doutorado, para trazer metodologia para o processo? Existe uma briga entre dois Sarkis aí dentro? O Sarkis empreendedor e o Sarkis acadêmico? Olha, Lê, às vezes uma parte de mim se cansa um pouco da outra parte. Isso é inevitável, mas com o tempo a gente vai ficando um pouquinho mais velho e você vai entendendo que, na realidade, não tem muito como fazer diferente, né? Então, eu não acredito muito na teoria pela teoria. Tá? Eu entendo que a teoria tem seu valor, claro, mas o valor da teoria é justamente para a gente conseguir, de alguma maneira, avançar em solução. Então, você vai entender o que já se sabe, você vai entender o que já foi tentado, como isso já foi feito, entender todos esses processos e ver o que se adequa e o que não se adequa para você, e com isso você vai fazendo o quê? Você vai avançando, você vai construindo. A teoria pela teoria, ela é legal, ela é bacana, mas não é muito a minha praia. Por outro lado, sair fazendo um negócio meio na louca e tal, puxa, costuma ser recurso desperdiçado, ser tempo perdido, não costuma dar certo, assim, depois de uma certa idade a gente vai aprendendo. E aí você vai ficando um pouquinho mais restrito no tipo de investimento, de tempo, de dinheiro, de paciência. Então, a gente vai atendendo e vai atingindo um certo equilíbrio. E essa minha briga interna que sempre existiu, desde sempre. Desde sempre. E eu imagino que, não vou dizer todo mundo, mas muitos de nós têm essa briga, né? E vou, não vou, avanço, não avanço, arrisco, não arrisco. Quer dizer, e comigo é sempre assim, penso, porra, não vai, né? Só vai. Não, eu realmente, hoje eu tendo a estar mais equilibrado e aceitar que nem sempre eu vou saber tudo, que aquele 100% não dá em gestão, porque a gente vai estar sempre falando de pessoas, seja numa ponta, seja na outra, eu sempre vou ter pessoas, e por definição, se eu tenho pessoas, eu não tenho exatidão. Então, aquele 100%, esquece. Isso nunca vai ter, mas também não significa que a gente tem que partir para o zero, meio na louca, que isso também não costuma dar muito certo. Intuição é bom, mas uma pessoa sem dados é só uma pessoa com opinião, né? Tão simples quanto isso, né, Ale? E opinião é aquilo, cada um tem direito a ter a sua e tá tudo bem, mas não costuma resolver muito problema, né? Você combater dados, você combater conhecimento com opinião, não dá. Viu, meus queridos, vocês que estão vendo aí, opinião é um negócio sensacional para rede social, tá? Mas conhecimento é uma coisa, opinião... Para ganhar dinheiro, né? Não costuma dar muito certo, assim, meio na raça, assim, claro...
Quem sou eu para dizer que nunca mais? A gente aqui vai estar sempre falando em probabilidades. Então, a tendência é a probabilidade ser maior. Quando você tem mais dados, você tem mais conhecimento. Mas é aquilo, quem nunca jogou War e conquistou um terreno, um dado contra 3, tirando 3 e o cara do outro lado tira 3, 2, né? Pode acontecer? Pode. Probabilidade? Baixa. Só uma aulinha básica de gestão de risco aqui, junto com a estratégia. Sarkis, eu queria muito agradecer a sua presença aqui, o tempo voou. Obrigada. Se você gostou desse episódio, se você gostou desse conteúdo, vem participar do Fábrica, vem para o B-Hub e continue com a gente até o próximo episódio.